Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou Ana Vim, especialista em educação, e aqui eu ajudo mães a fazer os filhos estudarem sozinhos e a desenvolverem gosto pelos estudos. Porque eu sei que a hora do dever de casa pode ser complicada para muitas famílias. Então, se você é pai, mãe, avó ou avô que dá aquela forcinha, já clica e se inscreve no meu canal, porque eu sempre trago dica boa sobre neurociência e educação. E hoje não vai ser diferente. A gente vai mergulhar no assunto super importante se você quer que o seu filho tenha sucesso aí na escola, nas tarefas escolares. Porque a gente vai conversar sobre os tipos de alunos que existem. Eu sei, você já deve ter ouvido falar que existem crianças que aprendem melhor ouvindo, outras por meio da visão, ou outras ainda precisam experimentar para poder fixar aquele conteúdo na cachola. E a gente vai aprender tudo isso hoje. Você vai aprender a identificar que tipo de aluno seu filho é. Ele é visual? Ele é auditivo? Ele é sinestésico? E por que isso é importante, mãe? Porque é dessa forma que você vai poder indicar a melhor forma do seu filho aprender em casa. Porque, por exemplo, eu era uma aluna auditiva. Então, eu gostava de, por exemplo, estudar ouvindo a minha voz. Eu falava em voz alta. Mas o meu filho, ele é visual. Então não adiantava eu tentar fazer com que ele estudasse da mesma forma que eu aprendia com facilidade na hora da infância. Ele precisava de quê? De imagens que associasse, que fizesse conexões entre o conteúdo que ele ia aprender. Então, por quê? Porque ele era visual. Então, são formas diferentes do cérebro processar a informação. O meu cérebro processa a informação de um jeito predominante e o meu filho processa a matéria de outro jeito predominante. Não quer dizer que a gente não possa transitar, que a gente possa misturar os métodos, mas sempre vai ter um da nossa preferência. E é isso que é estilo de aprendizagem. É o modo preferencial que a gente gosta mais de usar para aprender algo. E a gente vai aprender isso aqui também hoje, hein? Então fica ligado. Então vamos conversar a respeito? A primeira coisa que você tem que saber é como identificar se o seu filho é auditivo, se ele é visual ou se ele é sinestésico. E como é que você vai identificar isso? Por meio de perguntas e de observância do dia a dia. Então, a melhor forma de você já pescar o tipo de aluno que ele é observando ele. Se o seu filho ou filha é aquela criança que quando chega, por exemplo, de uma festinha, consegue descrever como eram os brinquedos, as cores, as roupas das pessoas, é muito descritivo desse jeito, então ele provavelmente é um aluno visual. Se ele adora ficar assistindo televisão, aquele preso nas telas, prefere isso do que ficar jogando bola, então ele é visual. Se o seu filho, por outro lado, é aquela criança que adora cantarolar pela casa, fica toda hora cantando uma música que aprendeu, ou tá sempre com fone de ouvido, ele é aquela criança que reproduz os sons dos lugares que eles foram, por exemplo, dos animais, vai no zoológico e fica imitando o som dos animais. Então, provavelmente, ele é auditivo. Se o seu filho é aquele que adora se movimentar, adora esporte, adora mexer com sucata, pintar, cozinhar com você, então ele provavelmente é uma criança sinestésica, aquela que gosta de colocar a mão na massa de praticar. Então, veja, são crianças totalmente diferentes. Então, a gente precisa conhecer o nosso filho para poder ajudá-lo na hora de aprender. Uma outra forma também é fazendo perguntas diretas para ele. Você vai perguntar para ele ou para ela: filho, como é que você gosta mais de aprender em sala de aula? Você gosta mais quando a professora conta uma historinha? Ou quando, por exemplo, ela desenha um monte de coisa no quadro? Ou quando você vai e faz um passeio externo que você pode vivenciar aquilo que você está aprendendo? Vai fazendo perguntas. E aí ele vai te respondendo e você vai entendendo melhor o tipo de aluno que ele é. E por fim, você também pode experimentar os métodos que eu vou te ensinar hoje para observar o modo que seu filho aprende melhor. Então, eu vou te dar algumas dicas sobre técnicas de aprendizagem para aluno visual. Aí um dia você usa o visual. No outro dia, para
você usa um outro método auditivo, no outro dia um sinestésico. Aí você vê depois de que modo ele aprendeu melhor. Você pode pegar o mesmo assunto, testar de 3 modos diferentes, e aí depois você faz as perguntas e vê como ele aprendeu melhor. Então agora vamos para as dicas de aprendizagem, né? Tá com alguma dúvida? Posta aí nos comentários. O que você está achando até agora? Me fala que a gente esclarece as dúvidas. Então, vamos lá. Se o seu filho é visual, vamos começar pelo visual. Então, ele é aquela criança que provavelmente gosta, por exemplo, de matérias como ciências, que tem muitas figuras, muitas imagens. Ele gosta de aprender por vídeos. Então, para esses alunos, o que eu indico você a sugerir em casa? Mapas mentais, diagramas. Você vai ensiná-lo, ele, a fazer um mapa mental tipo esse aqui. Olha esse mapa. Tá vendo? Abuse das cores. Coloca primeiro em destaque o assunto principal. E aí você vai puxando setas para colocar tópicos. E depois você puxa outras setas para colocar a descrição, o assunto, uma informação maior sobre cada tópico. Esse outro slide aqui, que eu estou te mostrando, eu fiz separado a explicação do tópico, porque aqui não teve muito espaço. Mas você podia fazer num mapa mental único. E aí depois você vai conversar com seu filho sobre esse mapa mental, que é a matéria em si. Então vai fazendo perguntas, filho. A gente está conversando, né, sobre invertebrados. O que você sabe de quais são as 4 características principais que um vertebrado tem? Ele vai falar, tem coluna vertebral, tem isso, tem aquilo. Tá, e agora me fala um pouco mais. O que você sabe sobre coluna vertebral? Então, depois que ele estudou esse mapa, você vai dialogando com ele. Então, no primeiro momento, ele não sabe fazer mapa mental ainda. Então, você ensina para ele a fazer um mapa mental. E vai, no segundo momento, fazer essas perguntas, ensiná-lo como aproveitar esse mapa mental, né? Que é por meio desse estudo aí dinâmico. Com o tempo, ele mesmo vai aprender a fazer o mapa mental sozinho. Então, você vai estar o quê? Ajudando ele a caminhar para essa autonomia nos estudos que a gente quer, né? Não é de cara, porque ele não sabe nem fazer o mapa mental, você vai ensinar para ele, mas com o tempo, isso vai ficando cada vez mais fácil para ele, isso aí ele vai levar para a vida toda como estudante, como adulto mesmo. E enquanto ele está aprendendo a usar esse mapa mental e a treinar, a potencializar a memória visual dele, ele também, a partir do momento que ele conversa com você, ele está treinando também, a memória auditiva, essa aprendizagem aqui por meio do ouvido. Porque é importante a gente fazer com que nossos filhos não fiquem restritos a uma única forma, né, a forma que ele gosta mais de aprender. Porque na escola a professora usa de tudo. Tem professora que usa mapa mental, tem professora que conta história, tem professora que coloca vídeo. Então ele tem que estar familiarizado, ele tem que estar confortável em usar todos os tipos de metodologias, ainda que ele vai com certeza optar por um deles na hora de estudar para a prova, na hora de ter que fixar essa matéria em casa. Então aí, no método visual a gente viu para usar mapas e diagramas, né? Mostrei o mapa aqui. Eu falei também a respeito de vídeos. Vamos falar agora a respeito de vídeos. O seu filho, toda vez que ele falta aula, ou quando ele não tiver entendido muito bem a matéria, mostra um vídeo bacana no YouTube. Tem vários hoje vídeos de qualidade. Vai ser melhor para ele assistir esse vídeo para rever essa matéria do que você pedir para ele ler o livro, que muitas vezes essa leitura não funciona tanto para ele. Apesar de que, para o aluno visual, até ainda tem uma eficiência, porque ele está vendo ali, né? As páginas do livro, está vendo figuras e tal. Mas talvez seja mais dinâmico. Então, é importante você trazer também métodos que motivem, que gerem vontade de aprender, né? Porque essa geração é complicada aí para gostar de estudar. E a gente está desenvolvendo isso. Então, use e abuse dos mapas mentais e de vídeos. E uma terceira dica que eu te dou são o uso de flashcards. Olha aqui esse flashcard. Como é que você vai fazer esse flashcard? Se você não tem impressora, pede para o seu filho desenhar, ou você faz um desenho. Então, para o mesmo assunto vertebrados, de um lado do flashcard, você vai colocar uma imagem sobre esse assunto vertebrados. No verso, você vai colocar o quê? Uma pergunta.
E aí você vai fazer uma brincadeira com seu filho, vai pegar esse flashcard, uma hora você usa a imagem e fala, filho, me fala aí a respeito dessa imagem. O que ela representa para você? O que você lembra da matéria em relação a essa imagem? Num segundo momento, você mostra a pergunta, você vai intercalando, mostra uma hora a pergunta, uma hora a imagem, tá? E vai pedindo para ele falar em voz alta, para treinar também a memória auditiva, além da visual. Então, rapidinho, ele vai pegar a matéria desse jeito dinâmico e bacana de aprender. Então, mapa mental, vídeos e flashcards. Então, já vimos o aluno visual. Agora, vamos ver. Vai que seu filho seja auditivo, como eu. Então, você vai instruí-lo a ler em voz alta. Você pode pegar um capítulo do livro e pode fazer o seguinte: ou você lê o capítulo para ele e ele ouve o som da sua voz, porque lembra que ele gosta de ouvir? É aquele aluno que, em sala de aula, ele ouve muito e quase não escreve. Se ele perder tempo anotando, ele se distrai. Em compensação, termina a aula, ele consegue reproduzir quase que a aula inteira para você, se você pedir. Então, você pode ler um capítulo em voz alta ou pedir para ele ler. Então, ouvir a matéria em voz alta é excelente para esses alunos auditivos. Uma segunda forma de você já fazer uma revisão super bacana é no caminho trajeto escola. Vai conversando com seu filho, pergunta, filho, eu adoro ouvir você, eu aprendo tanto com você. O que você aprendeu de novo hoje na escola? Me conta aí. Qual foi a matéria que você gostou mais? O que você aprendeu de novo? Vai fazendo perguntas nesse sentido. Conforme ele vai conversando com você, ele está fazendo uma revisão. Já está revendo a matéria inteira, sem nem perceber. Uma outra dica também, que eu usava muito quando eu era criança, é a dica do boneco amigo. Pede para o seu filho, para sua filha, escolher o boneco preferido dele, que ele vai transformar em aluno. E aí ele vai fingir que esse boneco é o aluno e ele é o professor. Ele vai encenar os dois papéis ao mesmo tempo. Uma hora ele é o professor, uma hora ele é a voz do aluno. E aí ele vai fingir assim. Vou dar o nome aqui pro meu boneco. Ô Pedro, você tá prestando atenção? A gente vai aprender uma coisa muito legal hoje. A gente vai aprender, sabe sobre o quê? Os vertebrados. Você sabia que a ave, o peixe e nós humanos somos vertebrados? Aí ele faz a voz do Pedro. Eu não sabia. Como assim não sabia? Mas eu vou te contar então uma característica que nós humanos temos e que é muito importante para os vertebrados. É a coluna vertebral. Sabe para que ela serve? Para sustentar o nosso corpo. Você sabia disso, Pedro? Não, eu não sabia. E aí, entendeu? Ele vai aprendendo. Eles amam isso. Se seu filho é auditivo, testa isso. Testa também se ele não for, porque vai que funcione também para sua filha que é visual ou sinestésica. Então, a gente já viu aí que o aluno auditivo funciona com a leitura em voz alta, com o boneco amigo, e tem uma terceira dica também. Usar a gravação da própria voz ou da sua voz. Sabe aquela hora que você está lendo em voz alta? Grava. E dá para o seu filho depois ficar ouvindo o áudio. Então, ele vai fixar a matéria de um modo que não vai estressá-lo e vai ficar com tudinho na ponta da língua. Então, pedir para o seu aluno, ou para o seu filho, ler em voz alta, ou você também, você pode variar, e aí vocês vão conversar sobre o assunto, você vai fazer perguntas estratégicas para puxar a matéria, né, da cabeça dele. Ele pode usar o boneco amigo e ele pode também gravar a própria voz e ouvir depois por áudio. E agora faltou o aluno o quê? O filho sinestésico. Que eu falei que é aquele que gosta de experimentar, de colocar a mão na massa. É aquele aluno, enquanto o auditivo adora aulas de história, por exemplo, que ele fica ouvindo. E ele gosta o quê? De partir logo para a ação. Então, é aluno que, em sala de aula, ele tem um pouquinho de dificuldade de ficar sentado com o bumbum no lugar. Porque ele é um aluno ativo, ele é um aluno vibrante, é um aluno empolgado.
Sabe até que eu gosto desses alunos? Eu sempre tive uma atração pelos alunos que dão problema, gente que na sala de aula, aqueles bagunceiros, mas era um desafio para mim. E com esses alunos, são alunos que você tem que botar para agir. As professoras de educação infantil colocam sempre esses alunos para serem os ajudantes, aqueles que distribuem as folhas, porque eles precisam de ação. São alunos que, quando são adultos, têm muita iniciativa, sabe? Não ficam perguntando como fazer, já chegam lá e fazem. É muito bom isso. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai incentivar esse aluno? Sabe aquele flashcard, esse aqui, ó, que você usou para o aluno visual? Você vai usar também com o aluno sinestésico, mas de uma outra maneira. Enquanto que para o visual você ficou aí sentadinho, você e seu filho e sua filha, e conversaram a respeito desses flashcards, com o aluno sinestésico, você vai fazer o quê? Você vai espalhar os flashcards pela casa. Escolhe um cômodo, ou então o quintal. E aí você procura colocar esse flashcard em posições diferentes. Coloca em cima de uma mesa, embaixo de uma cadeira, em cima do sofá. Por quê? Porque ele precisa se movimentar. Ele gosta de rastejar, de subir, de trepar. Então, é aquele aluno que gosta de ação. E aí, você vai pegar o flashcard e vai fazer o seguinte. Quando ele pegar o primeiro, tem a imagem, né? E a pergunta. Então, você vai fazer o quê? Vai falar para ele ler em voz alta a pergunta. Para treinar o quê? Também a memória auditiva. E aí você vai pedir para ele responder a essa pergunta. Para olhar a imagem, para ler em voz alta e para responder a pergunta. Então, ele está treinando aí, olha, todos os tipos de estilos. Se ele acertar a pergunta, ele passa para o flashcard, o segundo flashcard. Se ele errar, ele é obrigado a voltar na matéria e rever a resposta. Ou então você fala a resposta para ele. Aí ele vai indo de flashcard em flashcard. Depois que ele completar o circuito inteiro, você pode dar uma colher de chá e dar um reforço positivo, que pode ser um chocolatinho pequeno, pode ser 10 minutos no videogame, pode ser 1 hora com você e ele juntos fazendo alguma coisa legal, pode ser que ele desça para o parquinho e brinque um pouco com os amigos. Então, vai da sua escolha aí esse reforço positivo, que apenas para dar aquela motivação, tá? Porque esses alunos também sinestésicos, geralmente são alunos que precisam de uma motivação maior, porque são um pouco mais desfocados, dispersos, muitas das vezes, tá? E aí, o que você tá achando? Tá gostando das dicas? Vamos colocar em prática? Depois eu quero saber, eu quero que você volte aqui e me conte nos comentários se funcionou. Porque eu tenho certeza que vai melhorar o desempenho escolar do seu filho, ó, e vai ajudar a recuperar aquela nota aí nesse semestre que eu sei que pode não estar muito boa, mas dá tempo. Então, tenta misturar as técnicas. Identifica o tipo de aluno que seu filho é. Pega essas dicas e um dia, ó, faz que nem esse menino aí, ó. Nessa imagem, esse garoto tá treinando tudo. Ele tá com fone de ouvido para ouvir o vídeo que ele tá assistindo, que provavelmente vai ensiná-lo a tocar essa bateria aí, ó. Porque daqui a pouco ele vai praticar. Então, tenta, em algum momento, indicar todas essas dicas aí que eu dei para ver quais que o seu filho gosta mais. Tem alunos também que às vezes misturam os dois tipos de estilo. Ele pode ser, às vezes, assim, fica difícil às vezes identificar o que é predominante nele. Por exemplo, tem criança que chega de uma festa e fala: mãe, eu senti uma felicidade tão grande. Essa palavra sentir, ele indica que ele é mais para sinestésico. Mas eu achei tão lindo aqueles balões coloridos, então ele também indicou aí um visual. Então, vai experimentando e vendo o que funciona melhor aí na sua casa, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Te agradeço e eu te espero no próximo, tá bom? Beijo, fica com Deus e tamo juntas sempre. Beijo grande.